ideias sobre como fazer IA. Uma ideia era que o núcleo da inteligência humana era o raciocínio, e para raciocinar era preciso usar alguma forma de lógica. E, portanto, a IA tinha que ser baseada em lógica. Na sua cabeça, você deve ter algo como expressões simbólicas que manipula com regras. Assim a inteligência funciona. Aprendizado ou raciocínio, por analogia, viriam depois, ao entender como funciona o raciocínio básico. Havia uma abordagem diferente. Modelar a IA com base no cérebro, já que o cérebro nos torna inteligentes. Simular uma rede de células cerebrais em um computador e tentar descobrir como você aprenderia os pontos fortes das conexões entre as células cerebrais para que ela aprendesse a fazer coisas como reconhecer objetos em imagens, fala ou até raciocinar. Defendi essa abordagem por cerca de 50 anos. Como poucas pessoas acreditavam nisso, não havia muitas boas universidades com grupos que faziam esse tipo de pesquisa. Então, se você fazia isso, os melhores jovens estudantes que acreditavam nessa abordagem vinham trabalhar com você. Por isso, tive muita sorte em conseguir muitos estudantes realmente bons. Alguns deles seguiram em frente e desempenharam um papel fundamental na criação de plataformas como a OpenAI. Sim, então o Ilya Sutskever seria um bom exemplo, entre vários outros. Por que você acreditava que modelar a IA com base no cérebro era uma abordagem mais eficaz? Não era só eu que acreditava nisso. No início, von Neumann acreditava nisso e Turing também. E se qualquer um deles tivesse vivido, acho que a história da IA teria sido muito diferente. Mas ambos morreram jovens. Você acha que a IA teria chegado antes? Acho que a abordagem de redes neurais teria sido aceita muito antes se eles tivessem vivido. Em Nesta fase da sua vida atualmente, qual é exatamente a sua missão? minha principal missão agora é alertar as pessoas sobre o quão perigosa a IA pode ser. Você realmente sabia disso quando você se tornou o padrinho da IA? Não, na verdade não. Demorei bastante para entender alguns dos riscos. Alguns dos riscos sempre foram muito óbvios, como as pessoas usarem IA para criar armas letais autónomas, ou seja, coisas que decidem sozinhas quem matar. Outros riscos, como a ideia de que um dia elas ficarão mais inteligentes do que nós e talvez nos tornem irrelevantes. Demorei para perceber isso. Outras pessoas perceberam há 20 anos. Só reconheci há alguns anos que esse era um risco real que poderia chegar em breve. Como você não previu isso? Com tudo o que você sabe sobre desvendar a capacidade desses computadores de aprender de forma semelhante aos humanos e apenas introduzindo qualquer taxa de melhoria, É uma pergunta muito boa. Como você não conseguiu enxergar isso? Mas lembre-se, as redes neurais de 20, 30 anos atrás eram muito primitivas no que podiam fazer. Elas estavam longe de igualar os humanos em visão, linguagem e fala. Na época, pensar que poderiam superar as pessoas em inteligência parecia absurdo. quando isso mudou, Isso mudou para o público em geral quando o ChatGPT foi lançado. Isso mudou para mim quando percebi que os tipos de inteligências digitais que estamos criando têm algo que as torna muito superiores ao tipo de inteligência biológica que temos. Se eu quiser compartilhar informação, aprendo algo e quero contar o que aprendi. Então produzo frases. Esse é um modelo, mas está correto. Seu cérebro tenta descobrir como pode mudar as forças das conexões entre neurônios para que talvez eu tivesse colocado aquela palavra em seguida. Você aprende mais quando uma palavra surpreendente aparece e menos quando é uma palavra óbvia. Se digo peixe com batatas, não aprende muito ao ouvir batatas. Mas se digo peixe com pepino, aprende mais. Você se pergunta por que disse pepino. Então é mais ou menos isso que está acontecendo no seu cérebro. eu estou prevendo o que vem a seguir. É assim que achamos que funciona. Ninguém realmente sabe ao certo como o cérebro funciona. E ninguém sabe como ele obtém a informação sobre se você deve aumentar ou diminuir a força de uma conexão. Esse é o ponto crucial. Mas o que sabemos agora com a IA é que se você conseguir obter informações sobre se deve aumentar ou diminuir a força da conexão para melhorar em qualquer tarefa que esteja tentando realizar, então poderíamos aprender coisas incríveis, porque é isso que estamos fazendo agora com os neurônios artificiais. Só que para cérebros reais, não sabemos como eles recebem esse sinal sobre aumentar ou diminuir. Quais são as principais preocupações que você tem sobre a segurança da IA? Se fôssemos listar os principais pontos que realmente estão em destaque e sobre os quais deveríamos pensar, Posso citar apenas alguns. vá em frente. Vou anotar todos e passaremos por eles. Ok, antes de tudo, quero fazer uma distinção entre dois tipos de risco completamente diferentes.
Existem riscos que vêm do mau uso da IA pelas pessoas, sim. E esses são a maioria dos riscos e todos os riscos de curto prazo. E também existem os riscos que surgem quando a IA se torna extremamente inteligente e decide que não precisa de nós. Isso representa um risco real? Eu falo principalmente sobre esse segundo risco porque muitas pessoas perguntam: será que esse é um risco real? Sim, é verdade. Agora, não sabemos qual é o tamanho do risco.